Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Cláudio Nascimento. Estamos mais uma vez aqui na nossa aula de História. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o processo de escravidão, né? Aula passada nós falamos da escravidão na Antiguidade, na Grécia, em Roma. E hoje a gente vai falar um pouco da escravidão, é isso? E o trabalho livre. E a escravidão na realidade contemporânea. Eu sou o professor Cláudio Nascimento, não é isso? Da Escola Jornalista Trajano Chacon, e convido vocês a participarem da nossa aula de História, certo? Então, vamos lá, pessoal. Então, conforme vocês estão vendo aí na tela, observe aí na tela, por gentileza. Então, a escravidão, no texto 1, a escravidão é uma complexa forma de relação social, caracterizada principalmente pela exploração do trabalho. Quando um sistema social, se estrutura a partir da exploração de uma forma de indivíduos com classes que os exploram, se beneficiando continuamente desta subordinação, e outros indivíduos sendo continuamente reintroduzidos dentro desta lógica exploratória, Então, na Antiguidade, um exemplo mais conhecido da escravidão foi o praticado em Roma antiga, onde as pessoas eram escravizadas por dívidas, por nascimento ou prisioneiros de guerra. Nesse cenário, essas pessoas eram excluídas da vida política, assim como os plebeus, que, embora fossem livres, não tinham direitos políticos e poderiam se tornar escravos, devido à impossibilidade do pagamento de suas dívidas. Então, conforme a gente colocou agora aí para vocês, é importante que vocês possam ter ideia que essa forma de escravidão é uma forma de aprisionamento, Então, na Roma Antiga, a escravidão era consolidada tanto na Roma como na Grécia, como dívidas, ou aprisionamento. Então, existia também aquela escravidão pelas conquistas, Então, o povo dominava outro povo, então aquele que era dominado era escravizado e ia por dívida. Então, continuando o nosso slide aí na tela, a gente vai falar um pouco sobre o mundo medieval. Como era o mundo medieval? Então, no mundo medieval, o que definia a posição social dos indivíduos era a posse da terra. O senhor feudal, consequentemente, detinha o poder político local, tendo o direito de cobrar muitas taxas dos servos que trabalhavam e habitavam seu feudo em troca de sua proteção. A servidão também é uma forma de relação social, caracterizada por laços de dependência mútuos. Mas é importante ressaltar que os servos também participavam da vida política. Na atualidade, a escravidão e a servidão são combatidas pelos governos democráticos. Então a gente vai fazer aí, eu convido você que nesse exato momento está vendo o nosso EducaPR a fazer uma reflexão. Então qual é a diferença entre a escravidão na antiguidade e a servidão no período medieval? Então cabe destacar que são coisas distintas, ou seja, a escravidão é a exploração do trabalho, é o aprisionamento do indivíduo, a liberdade do indivíduo. Já a servidão é outra forma totalmente diferente. O servo ele era preso à terra, ele era preso ao seu senhor e devia obrigações ao seu senhor, conforme a gente colocou agora no período medieval. Então, aí coloca aí essa imagem aí que vocês estão vendo na tela, essa bela imagem aí que vocês estão vendo na tela, e vai se basear simplesmente em o quê? É um texto extraído das riquíssimas obras de Duke de Berry, Então, para vocês analisarem como era a vida na sociedade medieval. Então, vejam, nós temos aí o texto 2. O que diz o texto 2? No texto 1 a gente explora, dá uma definição de escravidão. Então, falando um pouco da escravidão na antiguidade, falando um pouco simplesmente do processo de servidão. E agora analisem aí o texto 2, para a gente começar a refletir. Analisem o texto 2 na tela. Então, no texto 2 temos, durante boa parte da Idade Média,
O trabalho intelectual foi realizado em grande parte pelos membros do clero. Nessa época, os livros eram manuscritos, considerados objetos de grande valor, e produzidos principalmente nos conventos, e abadias. Era comum que esses livros fossem ilustrados com pequenas pinturas, hoje consideradas obras-primas da arte medieval. Chamamos essas pinturas de iluminuras. O termo iluminura se referia ao uso de cores vibrantes, incluindo o uso de ouro e prata que iluminava as ilustrações. As imagens acima foram retiradas do livro Horas, a riquíssima Hora de Duque de Berry, que eu falei anteriormente, encomendado por Jean de Valois, o Duque de Berry, em meados de 1410. Então, vejamos. Então, o livro de horas era horas destinadas aos fiéis católicos, que continham as orações ligadas às horas do dia, além de calendários, festas religiosas, Então, vejamos. Então, nós temos aí nesse texto 2, muito interessante aí, que eu trago dois textos. O texto fala sobre a cultura dentro do período medieval. O outro texto vai falar um pouco, dá uma definição clara aí de escravidão e servidão para vocês, Então, vejamos. Então, nós temos, após realizar a leitura, isso compartilhado o texto da imagem, Então, eu respondo aos segundos questionamentos propostos, Quais são os questionamentos? Aí analise aí na tela os questionamentos. Então, vejamos. Aí eu pergunto a vocês, de acordo com o primeiro texto, o que possibilitaria alguém ser escravizado? O que possibilitaria alguém ser escravizado? De que forma indivíduos podiam tornar-se servos durante a Idade Média? Podemos dizer que as práticas escravistas realizadas durante a Antiguidade deixaram de existir na Idade Média? Como você chegou a essa conclusão? Então, através das imagens, podemos perceber as diferenças que o cotidiano dos nobres e dos servos durante a mesma estação do ano, o inverno. Então, analise as imagens e descreva. O elemento presente das imagens. Exemplo, pessoas, animais, construções, os espaços em que acontece. Exemplo, o que está em primeiro plano, mais à frente, segundo, o que está em destaque, o que é secundário, quais são as principais ações que estão acontecendo em cada imagem. Então, após ter descrito as imagens, o que podemos falar sobre a forma de vida dos nobres membros? Então, são questões aí levantadas. Como era o processo de escravidão? Porque há uma diferença muito grande da escravidão na antiguidade e da escravidão simplesmente moderna e contemporânea. A escravidão na antiguidade, na realidade, conforme eu falei, para você, prezado cursista, queres ou não queres, Então, a escravidão na antiguidade era baseada em aprisionamento, por dívida. Já a escravidão na realidade moderna, ela é efetuada praticamente lá dos povos africanos, que eram vendidos a diversos países, é uma forma de exploração. Então, a gente chega hoje nisso, um novo tipo de escravidão. Que modelo é esse? Então, a lei, na realidade, proíbe o aprisionamento, proíbe a exploração do trabalho de forma que não seja legal. Então, aí vocês vão ter. Então, como ocorre? Será que a escravidão na antiguidade era a mesma escravidão simplesmente na Idade Medieval? Sabemos que na Idade Medieval existiu a questão da servidão, o servo, ou seja, eu devo obediência ao meu Senhor. Mas por que eu devo obediência ao meu Senhor? Porque eu sou preso à terra. Eu não sou preso ao trabalho, eu sou preso à terra. Não é isso? Então, dentro do feudalismo, do feudo, regime baseado na terra. Então, espera-se que após vocês terem realizado, relativamente a essa leitura dessas fontes,
apresentado, podemos responder os seguintes questionamentos, né? Por exemplo, o que possibilitava, né, alguém ser escravizado? Por exemplo, o que possibilitava alguém ser escravizado, né, era a condição de exploração, ou seja, da força do trabalho. E a condição de quê? E a condição de exclusão da vida política. Vejamos, uma classe de indivíduos que se beneficia continuamente da exploração de outra classe. É possivelmente, aí vocês se entendem. O que é que vai caracterizar? A condição de escravidão, exploração da força de trabalho. Isso. E a condição de exclusão da vida política. Então, os escravos não tinham direito na antiguidade à vida política, né? Então, assim como os metecos, né, que eram estrangeiros, então na Grécia, é isso. Os escravos não tinham esse direito político. Em Roma, os escravos não tinham direito político. Ou seja, o escravo era levado em Roma para as arenas de gladiadores, né? E havia exploração da sua força de trabalho. Aí você vai dizer, professor, então é possível interpretar que os servos, né, medievais seriam então escravos? Não, não é possível interpretar. Alguém pode até fazer essa colocação, mas há uma diferença muito grande entre regime de escravidão e regime de servidão. Servo, eu vou servir ao meu senhor. Eu sou preso à terra, escravo. Há o aprisionamento da minha liberdade e a exploração da minha força de trabalho. Algo totalmente diferente. Então é importante expor aqui, nessa aula de história, né? Você que está nesse momento assistindo a aula do professor Cláudio Nascimento, ou queres ou não queres, então, é necessário que há semelhança entre as formas de relação. Forma de relação social e produtiva. Ou seja, os servos também não participavam da vida política. E a classe senhorial se beneficiava simplesmente de quê? Do resultado do seu trabalho. Então, quem se beneficiava do trabalho do escravo? O seu senhor. Quem se beneficiava do trabalho do escravo? A sociedade, os homens. Então, vejamos, os cidadãos mais simples de Roma chegou a ter 100 escravos, conforme a gente falou na última aula. Isso. Então, as conquistas ocorriam, os povos eram escravizados, né? Então, vejamos, no entanto, a servidão medieval era caracterizada pelo estabelecimento de forças de laços de dependência. Observe, laços de dependência entre as classes. Quem era escravo? Senhor e servo. Isso. Senhor, os donos da terra, e o servo simplesmente explorava a terra. É isso. Então, ambas acreditando se beneficiarem minimamente da relação. Então, o servo tinha obrigação para o seu senhor. O servo tinha obrigação de hospedar o seu senhor. O servo tinha obrigação simplesmente de plantar e produzir para o seu senhor. Então, existia toda uma relação aí dentro desse contexto de servidão dentro do período medieval. Diferente, simplesmente, do regime de escravidão, né? Embora o servo também não tivesse direito político. Então nós temos aí, nessa imagem, observe a imagem aí, por gentileza, observe a imagem, a escravidão. Como é a escravidão na antiguidade? Exploração da força de trabalho. Uma classe que se explora, se beneficiando continuamente desta subordinação. E outros indivíduos sendo continuamente reintroduzidos dentro desta lógica, não é isso, exploratória. Aí na Idade Média, como era a escravidão? Não é citado nos textos, mas é importante que seja apontado que entre os séculos 5 e 10, tanto a escravidão com as mesmas características da antiguidade, quanto a servidão, eram praticadas no continente europeu, né? Então, conforme a gente coloca aí na tela, vocês observaram, a gente distingue aí. Faz uma distinção entre a escravidão na antiguidade e a escravidão simplesmente da Idade Média. Ou seja,
ambos contextos, havia uma exploração da força de trabalho, havia uma exploração simplesmente dos serviços do indivíduo, né? Porque dentro de uma relação antiga, o indivíduo era aprisionado, o indivíduo, na realidade, era simplesmente, ele era castigado, isso. E lá no período medieval, o indivíduo, ele não era preso ao trabalho, ele era preso à terra. Se o servo vendesse a terra, quem comprasse a terra iria herdar o quê? Iria herdar o servo. É totalmente diferente, né? Então, não é, aí simplesmente servidão. O que vem a ser servidão? Então, olha aí, por gentileza, na tela. Então, servidão na antiguidade. Não é citado nos textos, na antiguidade, né? É um processo fragmentado do Império Romano do Ocidente, né? Que influenciou o aumento de processo de ruralização em boa parte do território da Europa Ocidental, para ter a possibilidade de substituir o trabalho na terra, né? Ter habitação e proteção de alguns começavam a trabalhar sem remuneração, para os que possuíam terra entre os séculos V e século X. Em grande parte da Europa, né, ocidental, se fortaleceu este tipo de lógica de servidão. Então, a servidão na Idade Média é uma forma de relação social caracterizada por laços de dependência mútuos, quando quem possuía terras, consequentemente, detinha o poder político local, tendo direito de cobrar muitas taxas dos que trabalhavam e habitavam os seus feudos em troca de proteção. É isso? Então vejamos. Aí eu falo para vocês aí os dois slides da tela. Antiguidade, a escravidão na antiguidade, a escravidão na Idade Média e a servidão simplesmente lá na antiguidade, né? Como ocorre esse início de processo de servidão lá simplesmente na antiguidade, final do Império Romano, é isso. A questão da ruralização, algumas pessoas vão trabalhar sem remuneração, é isso. Então, na Idade Média, isso vai se fortalecer, tendo em vista que o senhor feudal, ele detinha o poder das terras, então ele cedia as terras para os seus servos, que devia algumas obrigações e obediência. Em troca de quê? Em troca de proteção, né? Então, vejamos. E o trabalho livre? Como é que fica o trabalho livre? Então, o trabalho livre, o que é o trabalho livre? Aí ele diz, isso é lá na antiguidade, hein? Preste atenção aí, garotada, na antiguidade. A partir do que foram trabalhados, em bimestres anteriores, aí com o professor de História, é possível responder que os cidadãos, na antiguidade, eram indivíduos livres e participavam da vida pública. Estes se ocupavam de produzir intelectualmente, além de tomar as decisões políticas, mas também havia os plebeus, comerciantes e artesãos, que na maioria dos casos, embora fossem livres, não tinham direitos políticos. Então vejamos, então conforme eu coloquei aí, então o trabalho livre na antiguidade, então havia os cidadãos. Então, na Grécia, quem eram os cidadãos? Aqueles que eram nascidos na Grécia, tinham todos direitos políticos, né? Então, aqueles que na realidade eram nascidos, né? Como eu falei agora, você na poli grega. Então, falei na última aula que para o grego não poderia trabalhar para outrem. O grego tinha que desenvolver algumas habilidades e ofícios para que ele viesse trabalhar para ele próprio, abrir seu próprio negócio. Então, a vida pública desses homens, tanto na Grécia como em Roma, é caracterizada, na realidade, por direitos políticos. É caracterizada, na realidade, pela transformação. Né? Ou seja, o homem grego, o homem romano, né? Eles exerciam, na realidade, grande poder sobre os escravizados.
Então vamos lá, vamos agora analisar a escravidão, o trabalho livre durante a Idade Média. Analisa aí na tela. Então, durante a Idade Média, o trabalho livre, boa parte da Idade Média, o trabalho intelectual foi realizado em grande parte pelos membros do clero. Nessa época, os livros eram manuscritos, considerados objetos de grande valor, produzidos principalmente nos conventos e abadias. Para além disso, também é possível citar os guerreiros da primeira imagem, né? Então, analisaram na antiguidade que trabalhavam para os senhores, mas também era considerado livre. Então, vejamos. Em Roma, Grécia, cidadão livre, tinha direitos políticos, eram artesãos, eram comerciantes. Na Idade Média, o cidadão livre, geralmente eram aqueles cidadãos, né, que tinham relação fortemente com o clero. Escreviam, publicavam seus manuscritos, e na realidade era diferente. Porque na Idade Média vocês vão ter burguesia, você vai ter o nobre e o clero. Então, dentro de uma camada estamental. Então, você vai ter os camponeses. Então, você vai ter, na realidade, todo o processo de servidão. Então, vejamos. E a escravidão na África? Como era a escravidão na África? Então, vejamos, pessoal. A escravidão na África, escravidão na África e comércio transatlântico de escravos. Eita! Queres ou não queres? Então vejamos, como era o processo de escravidão na África. Então, sim, na Grécia, em Roma, a escravidão era aprisionamento por dívidas, como era na África. Então, de acordo com alguns autores, alguns historiadores, a escravidão na África era praticada desde os tempos mais remotos. Ou seja, em geral, escravizavam os inimigos, os prisioneiros de guerras e os condenados por crimes e os que não pagavam suas dívidas. Os árabes também praticavam a escravidão. Adquiriram escravos africanos, eslavos, búlgaros, gregos, turcos, etc. Né? Então vejamos. E comercializavam nos mercados muçulmanos. Com a chegada dos europeus no século XV, então o comércio de escravos tornou uma atividade fundamental no Atlântico. Ou seja, os portugueses, primeiros exploradores, estabeleceram o quê? Estabeleceram acordos com os africanos, com elites, né? Olha, com elites de africanos. Para organizar o quê? O tráfico negreiro, né? Então, atividade marcada pelo quê? Pela violência. Que também o quê? Envolvia altos lucros, né? Para a Holanda, Grã-Bretanha, né? E França. Então, ocorre aí uma diáspora entre o século XV e o século XIX. Então, milhões de africanos, foram tirados da América, né? Foram trazidos para a América. Então, vejamos ao contexto. Primeiro, aí você vai dizer, professor Cláudio Nascimento, queres ou não queres? Como era a escravidão no Atlântico? Então, vejamos. Ocorreu em tempos mais remotos. Ou seja, a escravidão no Atlântico, na realidade, pelos africanos. Primeiro, na África, a escravidão ocorre por aprisionamento dos inimigos vencidos nas guerras, por dívidas. Depois os árabes vão comercializar. Depois os portugueses vão fazer uma relação com a elite africana para trazerem esses prisioneiros para a América, né? Então vejamos. Então, de acordo com o que vocês estão vendo aí na tela, então observe na tela. Desembarque de africanos na América entre o século XVII e o século XIX. Então, vocês têm aí
Então, vocês vão ter aí por milhares. Então, entre nas Antilhas, América Britânica e Estados Unidos, América Espanhola e Brasil. Então, no período de 1601 a 1625, nós tivemos 150 milhares de escravos. De 1831 a 1850, no Brasil, 712,7 milhares de escravos. Então, vejamos, preste atenção nesses dados, são de grande relevância, para vocês aí na aula de história. Então, hoje, Cláudio Nascimento colocou o seguinte, que a escravidão lá no Atlântico ocorre na África, não ocorre pelos árabes e pelos portugueses, né? Mas vamos lá. Então, nós temos aí a comparação entre a nova escravidão e o antigo sistema. Então, como ocorre isso aí? Então, a assinatura da Lei Áurea, a assinatura da Lei Áurea, então, vejam aí na tela, né? Então, a assinatura da Lei Áurea, em 13 de maio de 1888, decretou o fim do direito de propriedade de uma pessoa sobre a outra. Porém, o trabalho semelhante ao escravo se manteve de outra maneira. A forma mais encontrada no país é a da servidão, ou a peonagem por dívida, né? Nela a pessoa empenha sua própria capacidade de trabalho, ou a de pessoas sob a responsabilidade, esposa, filhos, pais, para saldar uma conta. Isso acontece sem que o valor do serviço executado seja aplicado no abatimento da conta de forma razoável, ou que a duração e a natureza do serviço esteja claramente definida. Então, vejamos, pessoal. Então, essa coisa, a lei chega, a Lei Áurea chega. 13 de maio de 1888, proíbe o aprisionamento de pessoas. Mas, conforme o texto, existe outra forma de escravidão, que é a de servidão por dívida. É o aprisionamento de pessoas que serão libertas após quitarem dívidas com determinadas pessoas, né? Então, vejamos, então, na nova escravidão, eu quero que vocês observem. Então, a nova escravidão é mais vantajosa para quem? Para os empresários. Para os empresários, que é a da época do Brasil colônia e a do Império. Pelo menos do ponto de vista financeiro e operacional. Então, tem um cara aí, um sociólogo norte-americano, Kevin Wallace, considerado um dos maiores especialistas no tema. Ele vai traçar o que ele traça em seu livro, e na realidade gente descartável, a escravidão na economia mundial, paralelo entre esses dois sistemas que foram aqui adaptados no Brasil para a realidade brasileira, o sistema de escravidão e o sistema de servidão. Então, de acordo com o que vocês estão vendo agora na tela, observe aí essa imagem na tela importante. Então, essa comparação, Brasil, propriedade legal. Antigo, escravidão, permitida. Nova, escravidão, proibida. Então, no Brasil colônia, império, escravidão permitida. Hoje, proibida. Custo de aquisição da mão de obra. Num período, na realidade colonial, a aquisição, a riqueza de uma pessoa podia ser medida pela quantidade de escravos. Quanto mais escravos o indivíduo tivesse, mais ele tinha posses. Então, na nova realidade, muito baixo. Não há compra e muitas vezes gasta apenas o transporte. Lucro, baixo. Busca a manutenção dos escravos. Atualidade, nova escravidão. Alto, se alguém fica doente, pode ser mandado embora sem nenhum direito. Mão de obra, escassa. Dependia de tráfico negreiro. Prisão de índios, reprodução. Hoje, descartável, um grande contingente de trabalhadores desempregados. Então, vejamos, é interessante
que vocês compreendam, pessoal, essa relação, essa comparação entre a escravidão, uma certa escravidão e a nossa realidade. Então, lá no Brasil colônia, nós temos, na realidade, homens que eram trazidos da África para ter seu trabalho explorado no Brasil. A lei permitia, hoje não permite. Aí você tinha, na realidade, custo, né, alto, e hoje o custo é com vale transporte, hoje o custo, na realidade, é com plano de saúde, etc. Então, a gente fazer um paralelo nesse slide, uma comparação entre a escravidão antiga e a nova realidade. Aí no slide 2, veja só, o relacionamento. Observe aí, por gentileza, observe o relacionamento. Então, no período antigo, o relacionamento era longo período, a vida inteira do escravo e até de seus descendentes. Então, o indivíduo, o escravo, ele tinha uma vida longa com seu senhor, inclusive dos seus descendentes. Hoje, curto período, terminado o serviço, não é tema necessário promover o sustento. Terminou. Prestou um serviço, então vai embora. Diferenças étnicas relevantes para a escravização. Pouco relevante quando pessoas pobres, é isso. Hoje, pouco relevante quando pessoa pobre e miseráveis são os que se tornam escravos, independente da cor da pele. Manutenção da ordem. Então, ameaça de violência psicológica, coerção física, punições. Hoje, ameaça, violência psicológica, coerção física, exemplar de assassinatos, né? Então, vejamos, são comparações que a gente fica analisando o que mudou. O que mudou é que antes a lei proibia, a lei permitia, hoje proíbe. Mas que hoje, na realidade, é outra forma de escravidão. O indivíduo trabalha 12 horas, o indivíduo trabalha simplesmente feriado, final de semana, não recebe hora extra, vai para um banco de horas. É isso. A diferença é essa. Mudou? Mudou. Evidentemente mudou. É isso. Mudou o cenário. É isso. As leis hoje punem. Antes não puniam. Então, há uma observação muito grande. As diferenças étnicas, não é isso, são mais fundamentais para escolher a mão de obra. Ou seja, a seleção se dá pela capacidade da força física de trabalho. Não pela cor da pele. É isso. Qualquer pessoa miserável, moradora, não é isso, das regiões de grande residência, é isso, vão ser aliciadas para a escravidão, né? Para cair na rede da escravidão. Então são dados, na realidade, que a gente fica analisando. Ou seja, hoje o processo de escravidão não é mais pela cor da pele. O processo de escravidão, na realidade, né, é pela escolha da mão de obra, pela questão física, não pela pele. Então, apesar da escravidão ter se tornado oficialmente ilegal, o Estado e a sociedade não garantiram condições para os libertos poderem efetivar a sua cidadania. Não houve um planejamento. Se libertou em 1888. Mas irem para onde? Para as zonas rurais, trabalharem nas casas de famílias, irem para onde? Sem alfabetização. O Estado se preocupou de planejar. Libertou-se. Eu vou ficar liberto. Mas eu não tenho estudo, eu não tenho trabalho, eu não tenho terra, eu não tenho nada. E aí? Então, por fim, as estatísticas oficiais mostram que há mais negros pobres que brancos pobres no Brasil. Outro fator considerado que o estado do Maranhão é o estado com maior quantidade de trabalhadores libertos e escravizados. E também, também a unidade da federação, o menor desenvolvimento de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Então a gente faz essa comparação entre a escravidão antiga e a escravidão atual. Ou seja, a escravidão antiga, a lei simplesmente proibia.
No Brasil colônia, a lei permitia. Hoje a lei proíbe. Na escravidão antiga, na realidade, o indivíduo era preso ao trabalho, explorado, isso. Hoje, o indivíduo é preso a uma carteira de trabalho, isso, que muitas vezes tem seus direitos violados pelo empresário que se beneficia. Isso. Ou seja, o Brasil, na realidade, tem uma desigualdade. Tem mais negros morando nas comunidades, mais negros pobres do que brancos. Então, vejamos, então a gente fica por aqui. Agradeço a vocês pela essa maravilhosa aula de história que nós tivemos hoje. Podemos contextualizar o processo de escravidão lá na Grécia, lá em Roma e no Brasil. Espero que vocês aproveitem essa aula, que essa aula seja de grande relevância para vocês. Aí tem uma referência. Aqueles que tiverem interesse, eles poderão, na realidade, consultar essa referência e aprofundar seus estudos. E aqui eu deixo um abraço fraterno do professor Cláudio Nascimento, da Escola Jornalista Trajano Chacon. E lembre-se, a pandemia não acabou. É necessário ainda muito cuidado para que nós possamos o quê? Combater essa maior ameaça que é esse vírus. Então, conto com vocês nesse combate a essa pandemia. Um forte abraço daqueles, todos aqueles que fazem a Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco. Um forte abraço e até a próxima, professor Cláudio Nascimento. Ou queres ou não queres?